Regional 11:06. Amigo produtor, estamos sempre buscando o que há de melhor para você ter a máxima produtividade no campo. Por isso, estamos oferecendo nossas peças 100% originais, com preços diferenciados. Não, hoje é só e com a nesse Camila. período de colheita, estamos atendendo em sistema de plantão de peças e serviços. Afinal, o agro não para. Plantão Agrimac, 996171032 ou 998018991. Pensar, Agrimac, sexta-feira. representante exclusiva, vence tudo. MP Agro e Metalfor. O sucesso da sua colheita está dentro da sua máquina. Meridional Notícias. Oferecimento. Brasil Viagens, a equipe da Brasil Viagens está junto com você. Volte a sonhar com a sua próxima viagem e compre com tranquilidade. Brasil Viagens, sua alegria é o nosso destino. O telefone é o 65-3308-3136 ou 99903-7085. Brasil Viagens, sua alegria é o nosso destino. Ligando Mato Grosso, de ponta a ponta com as principais informações. Meridional Notícias. A equipe de jornalismo da Meridional já está a postos para deixar você bem informado. As principais informações: economia, política, notícias do agronegócio, segurança pública, saúde e esportes. Começa agora, Meridional Notícias. A informação relevante você ouve primeiro aqui. Olá, bom dia, são 11h07, uma manhã especial para você. Desde já agradecendo a sua audiência, está no ar mais uma edição do programa Meridional Notícias. Muito prazer, sou Wesley Moreno, até o meio-dia com as principais notícias para você. Ao meu lado, o Beto Lima esteve à frente do programa Bom Dia Meridional e vamos juntos aqui na 96,5. Confira agora as manchetes do dia no Meridional Notícias. Contribuinte mato-grossense pode renegociar dívidas pelo Refis e regularize até o dia 30 deste mês. Mamografia de rastreamento é aliada à da cura do câncer de mama. Justiça Eleitoral de Mato Grosso lança campanha para selecionar mesários para trabalhar nas próximas eleições. E setor de serviços cresce 6,3% em Mato Grosso durante a pandemia. Tudo isso e muito mais agora no Meridional Notícias. Uma ótima quarta-feira, 15 de julho de 2020, edição de número 317. E bom dia aos nossos amigos motoristas. O tráfego segue em boas condições de visibilidade e não há interdições de faixa no trecho sob concessão. Há programação de operação de tráfego em sistema de pare e siga na BR-163. Nova Mutum, no quilômetro 593 ao quilômetro 601. E em Sorriso, no quilômetro 720 ao quilômetro 725. Meridional Notícias, em tempo real. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Meridional Notícias e o tempo. Hoje a máxima pode chegar a 33 graus, a mínima foi de 18 e agora registrando 29 graus. Dólar e euro. O dólar comercial está valendo 5,3604 para compra, 5,3614 para venda. O euro está valendo hoje 6,1236 para compra, 6,1286 para venda. Meridional Notícias. Indicadores agropecuários, Marcelo Vaz, bom dia. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourado, R$ 107,00. No Paraná e Londrina, R$ 97,50. Santa Catarina, Pinhalzinho, R$ 100,00. Mato Grosso, Rondonópolis, 111. Em Goiás, Edéia, R$ 93,00. Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$ 105,00. A saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, R$ 43,50. No Paraná, em Toledo, 41. Mato Grosso, Primavera do Leste, R$ 34,80. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 39. Em Goiás, Acreúna, R$ 40,00. Rio Grande do Sul, Chapada, R$ 42,00 a saca de 60 quilos. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, contratos com vencimento em julho, negociados a R$ 220,00 a arroba. Mercado físico em Palmeiras de Goiás, R$ 204,30 a arroba. Minas Gerais, Belo Horizonte, 211.
Em Araçatuba, São Paulo, 214,50. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal de R$ 7,00 o quilo. Café. Nova York, tá- futuros de Tô café achando que arábica tá com entrega trancado. em julho, $96,70. Estamos um pouquinho mais atualizados. No B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, $104,25. Coloca assim? Isso. A saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura. Em Franca, São Paulo, R$ 500 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em outubro, cotados em 62,69. Tranquilo, perfeito. Mas e daí, eu falo aqui ou aqui? Algodão em Pluma, no Mato Grosso, em Campo Verde, R$ 85,00. Você pode falar aqui. Isso aqui é só para captar melhor a Trigo audição ali na live. Físico, saca de 60 quilos. Em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, 55. No Paraná, em Marechal Cândido Rondon, 58. Eu passei mais uma rádio Saca de 60 para quilos. Arroz. Produto em casca, saca Produtor. de 50 quilos em Santa Catarina. Lá de Rio do Porangatu, Sul, nosso amigo 55. Beto, agora Rio tá, Grande do Sul, ele acrescentou no Pelotas, grupo. produto Ai, custo que legal. R$ 70,00 a saca de 50 quilos. Meridional Notícias. A Petrobras informou que concluiu com sucesso testes em escala industrial para a produção de diesel renovável em sua refinaria em Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná, segundo o comunicado da empresa nesta terça-feira. A companhia disse que a unidade onde foram realizados os testes processou 2 milhões de litros de óleo de soja e resultaram na produção de cerca de 40 milhões de litros do óleo diesel, que gera menos emissões de gases do efeito estufa. A Petrobras acrescentou que o diesel renovável reduz em até cerca de 70% as emissões que o combustível poderia atender. Junto com o biodiesel, já existem a parcela de biocombustível que deve ser misturado ao diesel vendido nos postos. Meridional Notícias. Agronegócio, vamos falar com José Luiz Tejon, diretamente de São Paulo. Você ouve no Meridional Notícias, Agora é Agro, com José Luiz Tejão. Olá, amigos. A Companhia Nacional de Abastecimento CONAB acaba de divulgar a estimativa da soja. Foram colhidas 120,88 milhões de toneladas Tá gelado pra no você? país Não. na temporada Não atual. sei o que veio, uma coriza Ligeiramente acima das 120,42 Pra ajudar, né, a respiração, milhões de nariz. toneladas A estimadas máscara já é uma no relatório benção, né? anterior de junho. E 5,1% Hoje em dia mais que a gente tá conseguindo em se adaptar um relação a pouquinho mais a ela, mas no início foi complicado. 3 milhões de toneladas produzidas na Nossa, safra passada. eu fiz uma entrevista, de não sei se 2018, foi a rádio, 2019. não lembro, bem no O começo. volume estimado para a produção Gente, eu achei que eu fosse 2019, passar mal 2020 de falar com a poderá massa ser tanto revisado assim, ainda e aí fica um pouco nos próximos nervosa, né? Mas com a colheita concluída no país, não são esperadas grandes variações. E tudo indica que a produção neste ciclo Mas será recorde. esses dias uma amiga minha Lembrando que o recorde até então fez uma foi postagem, eu registrado falei na bem safra de aquilo mesmo, 2017, sobre a gente tem 2018, dificuldade porque a gente quando respira foram muito colhidas errado. 119,28 A gente respira milhões de incorretamente, toneladas no porque não é pra país. gente estar respirando pela Com boca, né? relação É pra ao estar milho, respirando de pelo segunda nariz. safra, a área foi Aí você revisada tenta fazer para tudo isso dentro da baixo, máscara, menos com a boca, né? 0,3%. Falar. E a produtividade média também, menos 0,6%. Bom dia aos nossos amigos que estão nos acompanhando. Ao meu lado, Camila Fantin, psicóloga aqui no município de Nova Mutum. Daqui a pouquinho vai falar sobre ansiedade, depressão, em especial ao público da melhor idade, né? Né, Camila? Bom dia. Exatamente, bom dia. Estas previsões. No primeiro bloco a gente vai estar trazendo informações relacionadas ao agro e já vamos direto para o Alexandre Garcia. Na segunda safra. Aí vamos para o intervalo e na sequência a gente já volta com a nosso bate-papo. Nem entrevista, é um bate-papo. Isso aí. Estimado em Aí, em algum 100,56 momento, milhões de toneladas. para a gente O poder volume disponibilizar total para previsto as pessoas para poderem 2019, 2020 é 0,4% participar desse grupo do WhatsApp que a gente tem. em relação às estimativas A gente do vai usar o relatório de telefone da julho prefeitura para para esse ciclo. o pessoal poder fazer a solicitação. 0,5% maior. Está tendo uma grande adesão? Na safra passada, A gente já tinha, né, de esse grupo. 2017, Então ele manteve 2018. as pessoas que já Temos tinham. mais soja, Tá tendo um temos bom mais milho envolvimento, e assim. que as vendas continuam Que a gente ainda positivas. não divulgou Agora para é outras agro, pessoas de José fora Luiz entrar, né? Tejão. Meridional Notícias. Do agro, vamos para a capital federal com a participação de Alexandre Garcia. Direto de Brasília, o comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Os nossos amigos da Radar Auto Center, no qual receba aí um forte abraço de toda a equipe da Rádio Meridional FM. Radar Auto Center, serviços automotivos em geral, telefone é o 3308-1597.
A Radar Auto Center tem profissionais qualificados e equipamentos modernos para garantir a manutenção do seu veículo. Radar Auto Center, Perimetral das Samambaias, 3308-1597. A informação e comentários com credibilidade. Alexandre Garcia, bom dia. Bom dia, Wesley Moreno. Um deputado do PT de Minas Gerais entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o presidente Bolsonaro, alegando que ele não poderia declarar que estava curado aí do coronavírus por causa da cloroquina. Ele fez Estados isso no Unidos pior momento, porque acaba de sair, aceitou a cloroquina. Agora vai ser o mundo vai aceitar a cloroquina. Enquanto só o Brasil fala... da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas, um estudo Bolsonaro com já 2.451 pacientes. Já é para ter saído, né? Porque foi semana passada. De Henry Ford, que tem 2.200 médicos. No prazo, eu acho que já deu. Funcionários. Existe desde 1915 e fez o teste duplo cego, randomizado, e chegou à conclusão, inclusive com cardíacos, que não houve anormalidade nos cardíacos no tratamento com hidroxicloroquina mais azitromicina, com resultados o dobro melhores do que em outros tratamentos. Publicado, feita a pesquisa científica, e aí está. Não precisa dizer mais nada. Hein? Bom, e uma outra boa notícia é que temos um campeão no Brasil. Eu chamaria até de herói. O nome dele é Laércio Dalla Vecchia, lá de Mangueirinha, do Paraná. Sabem o que ele colheu de sacas de soja por hectare? 118 sacas de soja por hectare. A média brasileira e americana, que são parecidas, é de 50 a 55 sacas por hectare. Muito. O que isso significa? Que ele demonstrou para todos os demais sojicultores, né, que é possível aumentar o dobro a produtividade, ou seja, aumentar sem ocupar 1 hectare a mais, sequer 1 hectare a mais, duplicar a produção de soja do Brasil, né, que traz tanta divisa para o Brasil. Né, o isolamento agora está 55. Nossa balança comercial. Laércio Dalla Vecchia, convém repetir o nome dele para estimular os outros. Teve outros premiados também que tiveram grandes ganhos de produtividade. E o Laércio disse que a gente tem mais, né? Agradece, 60, olha para o céu e 70 agradece pessoas, né? Porque daí soma aqui, né? O clima, os que estão mais ativas, né? Isso. Ativa. Você vai ser A gente tem mais 70 pessoas com a doença ativa. Fertilizada, protegida, enriquecida. Na realidade, 56. É resultado do trabalho do agro. Bom, e a partir de agosto, 66, gente, uma boa né? notícia 66. para quem tem carro a gasolina. Né? Preocupa esse de lei de estabilidade e estabilização, que tem 3. Subiu. E geralmente esses 3 aqui vai para UTI. Que a gente sabe que é péssimo, né? Para 92 Mas tem uma boa evolução. Dentro de um ano vai subir mais um pouquinho. A octanagem é o que segura uma explosão fora de hora. 703 recuperados. E dá um rendimento maior do carro, o carro vai mais longe. Só que a proporção que eu faço, sim, a gente tem mais limpo, no total aqui dá 3.233 pessoas. Mutum tem quantos habitantes? Já tivemos um ganho no diesel. Mil, né? Nós tivemos um diesel. Vamos falar que tem uns 40. Falta 17. Falta o quê? 37 mil pessoas. 36 alguma coisa. Temos o S10, S é de então as medidas vão ter que continuar, porque se estamos bem, está tudo tranquilo na Mutum, esses 37 mil, como é que fica? E tem menos fumaça também. Provavelmente devemos ter aqui no pacientes notificados uns 9 mil. E quantas pessoas não fizeram um teste que já contraíram? De alternativa para quem quer fugir da Argentina em indústria. Tem esperança. A indústria de vidros automotivos é a grande Saint-Gobain da França, que está lá na Argentina, está vindo para o Brasil. Assim como está vindo para o Brasil também uma grande indústria de tintas automotivas, porque o governo argentino está acenando com perigo à vista, com Venezuela pela frente. O agro argentino está sofrendo mesmo. E a sua filha, como é que está? Sem escola? Intervenções, esses dias eu saí um pouquinho com ela, assim, mais do que o habitual, numa loja. Nossa, parecia uma criança que não devia... Nossa, ela olhava tudo, até o corrimão da porta. O que atrapalha no Brasil é o Estado brasileiro.
né? São as leis Mas assim, brasileiras. a gente ainda tem um pouco mais de... Ela fica com a minha mãe, né, de manhã. A insegurança jurídica. Então acaba tendo mais espaço, acaba brincando, interagindo um pouquinho mais. A vida de quem quer produzir e dar emprego. Esse é o caminho da retomada. De Brasília, Alexandre Garcia. A opinião que faz a diferença, você ouve aqui, no Meridional Notícias. Após o intervalo, você confere. Estaremos recebendo aqui nos estúdios, na 96,5, a psicóloga Camila Fantin, que vai estar falando sobre como o isolamento social impacta quem sofre com ansiedade ou depressão, em especial ao público da melhor idade. Você é o nosso convidado especial, continue aí na 96,5. Estamos apresentando Meridional Notícias. Tonelo Materiais de Construção e a hora certa. Meridional 11:21. Lidando por reforma essa época. Bom dia para Zeli dos Santos, que Deus abençoe, obrigado pela audiência. Maria Eduarda Rocha, tem a Melo Maria Eduarda Rocha de Melo Duda. Deixa eu pegar o nome certinho aqui das pessoas. Bom dia para você, Maria. Zeli dos Santos, bom dia. Ednete Jesus, obrigado pelo carinho e audiência de vocês. Amanda, bom dia. Ofertas da quarta da carne do Araras Supermercado. Costela bovina 13,98. Colchão mole 24,90. Paleta suína com pele 9,79. Peito de frango Marombi. Nesse período de isolamento que você passou, como é que você se sentiu, a família em si? A minha, da minha casa ou no geral? No geral. A gente tem a família grande aqui, né? Tem meus irmãos e os meus pais. A gente... Como os sintomas foram leves e gradativos, né? Foram aumentando aos pouquinhos. Acho que a preocupação maior é você saber se você está ou não está contagiado, se você pode ter transmitido ou não transmitiu para alguém, né? Nesse período de até entender que estava com a doença mesmo. A gente ficou no geral tranquilo, assim, confiante, né? Quem precisou ser atendido foi bem atendido. Para você que está na live aí, o Wesley Moreno contraiu o Covid, a Camila Fantin, psicóloga, também contraiu o Covid. Passamos com sintomas leves, a gente está aqui nesse bate-papo. Camila, quais foram os sintomas que você sentiu? Então, eu tive inicialmente um fim de semana muita dor no corpo, dor de cabeça, 3 dias pontualmente, e o estômago muito ruim. Né? O estômago foi o que mais chamou atenção, assim, passei alguns dias com o estômago bem ruim, enjoo, uma indisposição, assim, e a dor passou. Não tive nenhum sintoma respiratório. E aí, num outro momento que eu passei a ter falta de ar, uma leve falta de ar, um momento de febre baixa e o olfato que eu perdi, né? Lá em casa teve panela com arroz queimado. Eu tava assistindo TV e de repente senti aquele cheiro, mas como é que pode? Fui procurar a esposa, ela estava lá lavando vasilhas. Tá sentindo isso não? O quê? Ela perdeu o olfato. Então, o que me chamou a atenção mesmo pro vírus foi quando eu não sentia cheiro. No momento eu falei assim, olha, e até psicóloga, né? No momento que eu falei, eu devo ser coisa da minha cabeça. Eu devo estar achando que tô doente e não tô. Mas aí quando eu perdi o olfato, eu falei, não. Como é que foram suas dores de cabeça? Porque por mim, eu só fiquei sentindo essa dorzinha aqui incomodando de sábado a domingo, a segunda. Aquela dorzinha leve, só que era o dia todo. O medicamento não passava. Então, bem no começo eu tive dor muito forte no corpo e de cabeça. 3 dias. Achei que tinha, né, assim, não sei o que era, dengue, alguma coisa do tipo. Foi muito forte, eu nunca tive dengue, então eu não sei como é a dor da dengue. E aí depois eu tive alguns dias de enxaqueca, assim. Mas o que mais chamou atenção era o estômago, que ficou uns 15, 20 dias em disposição, mal-estar e a falta de ar. A sua filha, como é que passou esse período? Nada. 2 espirros, para não falar que não teve nada, 2 espirros. A minha teve um dia só que ela teve diarreia, foi 2, 3 vezes no banheiro só e acabou. Graças a Deus. As crianças... Uma eletricidade que você fica mais... A mãe e o pai lá toda hora procurando cama e a criança pulando. Sim, ela não teve nenhum sintoma não. Você após passou o período de isolamento, os 14 dias,
Você se preocupou com os sintomas que ficou? Porque existem certas sequelas que continuam em algumas pessoas. No meu caso, eu fiquei com falta de ar, com dores no corpo, dores de cabeça, até a semana passada. Essa semana, por enquanto, não senti nada. Sim. Então, a dor de cabeça daí veio depois de novo, enxaqueca mesmo. E a falta de ar, sim. Como o clima tá seco, a gente usa máscara e um pouco mais ansiosa, preocupada também com o que estava passando, né? Embora a gente é psicólogo, as nossas dores, às vezes a gente precisa de apoio também para regular. Então, assim, um pouco mais ansiosa, não sabia se era da ansiedade ali um pouco, da falta de ar, mas eu vi que eram sintomas mesmo, da dificuldade respiratória. E o estômago, meu estômago que incomodou muito, assim. Essa semana, até sexta passada, eu ainda tinha um pouco esses sintomas, que já tinha 2 semanas, eu acho, uma semana de melhora. Madeiras informa, tempo e temperatura. Vamos lá, agora em Nova Mutum, são 11 horas e 26 minutos. Na cidade, a máxima de hoje pode chegar a 33 graus, agora registrando 30 graus. A Madeireira Mutum tem forros em uma linha completa em É uma experiência incrível também, né? Porque apesar, pelo menos comigo e com a Fernanda aconteceu, os relatos que a gente estava passando para as pessoas durante esse período de isolamento, acabou, depois a gente recebeu um feedback muito positivo. Pessoas mandando, vocês nos ajudaram com sintomas, eu nem sabia. Exatamente. O meu despertar foi assim também. Meridional Notícias. Na Meridional, são 11 horas e 27 minutos, recebendo nos estúdios da 96,5 a psicóloga Camila Fantin. Camila, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez e obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Wesley, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, falando um pouquinho da saúde emocional nesse momento tão importante que temos vivido. Camila, quem sofre com ansiedade, depressão, está trancado dentro de casa. Graças a Deus a gente não teve um lockdown 100%, mas passamos aí, temos algumas restrições. E pessoas que sofrem com depressão e ansiedade, existe uma preocupação maior com esse público. Sim, em relação aos aspectos emocionais, quem já faz um tratamento, né, ou sabe que tem o transtorno de ansiedade e a depressão, podem ter um agravamento, né? A gente chama de um agravamento mesmo, porque a ansiedade, ela é oriunda do medo, né? E quem de nós, em algum momento, antes mesmo eu falava de ansiedade aqui nos bastidores, né? Das minhas ansiedades. E quem de nós não tem algum momento em que sente medo, né? E a ansiedade pode aumentar ainda mais. E em relação à depressão, da mesma forma, porque a gente está distanciado socialmente, né? Algumas pessoas mais ainda, né? No caso das pessoas do grupo de risco, impedido de fazer determinadas atividades por proteção, né? No meu entendimento, e também a questão da socialização, né? Que está mais reduzida, as preocupações com a questão da economia, né? Então acaba quem tem essas comorbidades acaba podendo ter mais intenso, né? Intensificado. É importante frisar que depressão e ansiedade, a gente vai falar da melhor idade, no entanto, esses fatores estão presentes também na vida das crianças, né? Sim, de todas as faixas etárias, com qualquer tipo de pessoa, né? Seja rico, pobre, gordo, magro, criança, adulto, idoso, né? Qualquer pessoa pode sim ser acometida por um transtorno emocional. Nesses atendimentos e nessa situação que estamos vivendo desde março aqui no Brasil, pessoas com medo de perder emprego, empresários com medo de falir o seu negócio, qual a orientação que você passa para esse público? Então, a gente já está, eu não sou muito boa de contas, 4 meses. Mas dá uns 120, agora já deu mais de 120 né? 120 dias. 180 dias, né? Aproximadamente. Então, assim, é um período onde a gente está precisando se adaptar. Então, lá no início, eu entendo que a gente precisou se adaptar a diversas coisas, né? Mudança brusca, né? Onde a gente precisou se adaptar. Mas isso é necessário ainda cotidianamente. A gente falava antes das máscaras, né? Agora a gente já se adaptou um pouquinho mais, consegue falar, respirar, caminhar, né? Algumas coisas, tudo junto, né? Mas a gente ainda vai precisando fazer adaptações. Por que eu citei a questão da adaptação? Porque emocionalmente falando, o que não vai nos fazer adoecer é a flexibilidade que a gente tiver para as adaptações, porque elas foram maiores no início, mas elas continuam acontecendo a todo momento. Camila, como perceber que alguém que está próximo da gente, ou até mesmo, a gente estava comentando nos bastidores, sobre que muitas vezes a gente se identifica com alguém falando
e acabamos notando que esses sintomas estão na gente. Nos preocupamos tanto com a questão do Covid-19. No entanto, outras doenças e principalmente as emocionais nos pegam também. Como é que eu, de repente, observo um colega meu ou um parente meu, ou até mesmo eu estou com algum tipo de doença emocional? Como é que eu consigo perceber, ter essa percepção, tanto da minha pessoa quanto dos colegas, de pessoas próximas? Então, hoje algumas dessas características que nos chamam a atenção para uma doença emocional, um comprometimento emocional, eles até se confundem com o próprio momento em que nós estamos vivendo. Porque, por exemplo, uma das coisas que nos chama a atenção em relação à ansiedade e à depressão é que a pessoa pode ir se afastando da sociedade. E hoje todos nós estamos, em vários momentos, tendo que estar mais afastado. Mas, por exemplo, essa questão a gente pode observar se a pessoa não tem nenhum outro tipo de interesse de se envolver socialmente, né? Porque a gente está sendo estimulado a estar mais afastado fisicamente, mas existem outras formas de contato. Então a pessoa não apresenta nenhum interesse de interação social, né? De comunicação, de buscar conversar mesmo com familiares e amigos, né? Então, é uma coisa para nos chamar a atenção, né? A pessoa não está interessada, está evitando o contato social. Uma outra condição também, que é a questão do medo, né? A gente observa muito a pessoa estar frequentemente apavorada com as situações, preocupada com antecedência, né? Com situações que nem são reais ainda, né? O vírus, por exemplo, é uma situação, um medo real, né? Mas a pessoa está se protegendo, está se higienizando, mantendo distanciamento, e mesmo assim essa preocupação chega a limitar ela de ir ao mercado numa necessidade essencial e exercer o seu trabalho, né? Que são coisas que talvez para algumas pessoas sejam realmente essenciais. Ela está se limitando de realizar determinadas atividades. Acho que o principal fator para a gente observar é isso. Ela precisa fazer determinadas ações e ela não consegue executá-las. No caso de crianças, eu sei que você fala muito sobre a questão de crianças. A criança hoje em dia fica muito mais tempo dentro de casa, quase impossibilidade de sair à rua ou em qualquer outra atividade. Elas estão mais propensas a ter uma depressão, até mesmo sofrer com essa ansiedade. Como é que nós pais, conseguiríamos observar que a nossa criança está passando por alguma situação além do que a gente já imagina? Então, eu penso assim que é sempre importante a gente estar atento aos nossos sentimentos, né, às emoções e aos comportamentos da criança, né, e dos indivíduos em geral ali da sua casa, com quem você convive. E observando isso, a gente observando esses comportamentos, essas emoções, buscando ter diálogo, né? Só que são fatores que às vezes a gente nem tem se esforçado mais para realizar, né? As pessoas estão distantes socialmente. Esses dias eu li uma matéria sobre isso. Não é porque nós estamos distantes socialmente das pessoas que a gente não precisa ter contato, né? Então, com as pessoas da nossa casa, da mesma forma, né? Eu penso que nós temos tido também oportunidades através do que nós temos vivido. E uma delas é essa, da convivência familiar. Da gente conseguir observar melhor, dialogar melhor com as pessoas com quem a gente convive e, na verdade, às vezes nem vive, né? Então, penso que é isso, observando os comportamentos, tendo diálogo, perguntando como você está se sentindo. Na hora, não é pra gente ser psicólogo dentro da nossa casa, é pra gente ser ser humano, né? Ser humano precisa falar do que está sentindo. Ter empatia. Isso, né? A gente precisa ter com as pessoas com quem a gente convive, com outras pessoas também, mas a empatia é um dos primeiros passos, é a gente procurar dialogar, sentar, dar oportunidade para ouvir. Eu falo assim, pode parecer uma coisa muito simples, mas a gente vê que falta muito, né? Eu às vezes observo a minha realidade de vida e às vezes percebo, poxa, mas nesse ponto aqui faltou um pouco mais de diálogo, um pouco mais de compreensão, né? Então isso que eu faço, sou uma pessoa que costuma me observar, me avaliar, né? Nessa corrida que a gente está preocupado com um monte de coisas, às vezes a gente pula essa etapa tão essencial. Um outro público da melhor idade, aqui no Nova Mutum a gente sempre acompanhou um trabalho diferenciado que a administração presta ao público da melhor idade em relação a várias atividades. Eles se encontram justamente para tirar desse momento de isolamento, até porque os familiares trabalham o dia todo, até moram longe dos pais, dos avós, e no entanto hoje em dia eles são obrigados a ficar dentro de casa e as atividades pararam. Com este público, qual é a preocupação e de que forma o município, já que você também trabalha para o município de Nova Mutum, estão fazendo com esse público? Até
isolamento, distanciamento das pessoas, entes queridos, não tem mais atividade para se fazer, são mais propícios a ter uma depressão por estar tanto tempo dentro de casa. Existe uma certa preocupação com esse público. Sim, e também por serem considerados um público de risco, né, do grupo de risco. Então, assim, eu também fico muito feliz com participar e ver o investimento, né, da nossa gestão municipal em relação a essa demanda, né, e nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, onde foram suspensas diversas atividades, né, que eram realizadas, ali na Secretaria de Saúde a gente tem conseguido fazer a manutenção de um dos grupos que nós tínhamos, que tinha bastante participantes da melhor idade, que é o grupo Ativamente. Então a gente conseguiu dar continuidade dele de maneira online, né, através de um grupo do WhatsApp. Então isso eu vejo de maneira positiva, porque hoje em dia a gente tem uma parte da população tem muito acesso à tecnologia, né, ao WhatsApp. E aí a gente consegue, de uma maneira, como eu falei, né, a coisa mais importante para a gente preservar a nossa saúde emocional é se adaptar com facilidade. Então, rapidamente a gente já se adaptou e deu sequência, começou a criar vídeos, ações de atividades, assim como a gente fazia presencialmente. É lógico que não substitui o presencial, mas na adaptação, né, na flexibilidade, está substituindo nesse momento. Camila, nesse momento que a gente está vivendo de Covid, por mais que a gente saiba, pouca hora a gente estava comentando sobre a diminuição do número de casos notificados de Covid, estamos aí por volta de 55, sendo 6, 7 pessoas ainda internadas, é isso, né? Existe também aquela preocupação, o distanciamento, enquanto não existir a vacina, o abraço, de repente eu sou filho, estou trabalhando, vou em algum comércio, vou fazer uma outra atividade, eu já não tenho aquela liberdade de já chegar no meu pai abraçar, na minha mãe abraçar, nos meus avós abraçar, e isso acaba, para aquelas pessoas que já eram acostumadas com isso, é um momento também complicador para eles. Como é que eles podem entender e como é que eu, enquanto filho, posso ajudar meus pais em relação a isso? Sim, a gente está descobrindo outras formas de demonstrar amor, né? Ontem foi aniversário de uma amiga e aí do trabalho, e aí a gente não se viu. E aí eu mandei uma mensagem depois para ela e aí eu falei, amanhã a gente troca sorrisos por trás da máscara, né? Porque eu não ia abraçá-la, então a gente está descobrindo novas formas de demonstrar amor. Pelo menos eu entendo que existem sim muitas pessoas fazendo isso, né? A empatia que a gente falou antes. E em relação o distanciamento social com os idosos, ele é fundamental, é uma forma de proteção. Eu entendo que é uma forma de demonstrar amor também. Por mais que às vezes eles ou até algum familiar fique bravo, né? Não gosta, entende que não, você não está gripado, né? Eu e o Wesley falávamos que os sintomas são muito confusos, né? Então às vezes você realmente está apenas com uma dor de cabeça, você já pode ser o início dos sintomas da contaminação, né? Então é preciso falar que o amor ele pode ser expresso de outras formas, né? Tem algumas pessoas criando, ontem mesmo eu vi uma pessoa conhecida aqui que fez uma capa, né? E abraçou, uma capa de plástico assim, e abraçou o seu pai que ela já não abraçava há 3 meses. Então assim, o quanto isso realmente impacta na nossa vida, porque a gente sente falta de abraço, a gente sente, ainda mais no Brasil, né? Falta do toque, né? Mas a gente precisa descobrir essas novas formas de demonstrar amor. O sorriso, né, através dos olhos está sendo uma delas. A convivência, eu acho que é importante. Se você reside no mesmo lugar, né, que o idoso, você sai para ir trabalhar, mas em algum momento está em casa, incluir dentro da sua programação, da sua rotina. Eu sei que é cansativo, né, porque a gente está tendo que se adaptar fora de casa, né, também. Mas incluir na sua rotina também momentos onde você possa conversar com essa pessoa. Uma das primeiras atividades que a gente realizou no Ativamente, de maneira online, foi tentar relembrar através de fotos ou através de uma reflexão mesmo, situações que você já tenha vivido anteriormente, que foram positivas, que foram prazerosas, né? Olhar fotos, recordar o quanto você já foi importante, coisas que você já construiu, né? Porque o idoso ele precisa relembrar, ainda mais nesse momento, o seu valor social. Né? É um momento onde eles estão mais isolados porque nós os amamos e nós queremos que a vida deles seja fortalecida, né? Apesar de ser um momento de angústia, né? De tristeza às vezes por estar distante, não poder fazer isso ou aquilo.
Mila, me permite, eu vou seguir ali o nosso comercial, mas antes o Prates, e na sequência a gente volta falando sobre o acolhimento psicológico via telefone, que é uma ferramenta aí que vem justamente para atender esse público, através online, ou seja, através do telefone, pessoas que de repente precisam de uma ajuda. Tá? Agora são 11h40, vamos diretamente para Florianópolis com a participação de Luiz Carlos Prates. Direto de Florianópolis, o comentário de Luiz Carlos Prates. Que tem o oferecimento especial da Seven Academia de Tênis. Incomodado com seus filhos em frente a tablets, computadores e celulares boa parte do dia? Então motive-os a praticar tênis. Do ponto de vista psicológico, crianças que praticam tênis desenvolvem habilidades e estratégias que também irão beneficiá-las na vida fora da quadra. A modalidade se torna também uma excelente ferramenta para o desenvolvimento de habilidades sociais, como o trabalho em equipe e a comunicação. A Seven Academia de Tênis irá ensinar seu filho a jogar tênis. Seven Academia de Tênis, localizado no bairro Jardim Califórnia. Prates, bom dia, é com você. Meus amigos, eu tenho dito aqui a exaustão que enquanto o camarada não tropeçar e cair da escada, ele não se vai dar conta de que existe corrimão, que é exatamente para evitar a queda. Claro que eu estou falando num sentido figurado. Nós estamos passando por uma pandemia cujo final não está alinhavado no horizonte. O camarada que dissesse, daqui a 3, 4 meses isso aí já passou, é um estúpido. Meu tio disse isso, é um estúpido. Bueno, a coisa vai durar por muito tempo. E a estupidez está de plantão, mas é aquela velha história que eu tenho dito há muito tempo e digo isso em palestras empresariais. Vamos ter que nos olhar no espelho. Onde entra o interesse pelo lucro, sai pela primeira janela a ética. Lucro e ética não dormem na mesma cama. Olha o que aconteceu agora há pouco com a retomada do campeonato catarinense de futebol. Me diga se tem cabimento. Mas quem é um estúpido que vai sair de casa para sentar numa arquibancada infecto contagiosa? Só manter a distância. Mas que distância, cara pálida? Mas quem é que vai fazer a mensuração? Quem é que vai controlar essa distância? Bom, retomaram o campeonato. O campeonato está interrompido de novo. Mas olha, tinha um monte de gente infectada. Diretores, jogadores, de tudo um pouco. Por que a retomada do campeonato? Porque os caras não querem perder dinheiro. Agora se discute o carnaval. As últimas horas eu vi imagens pela televisão do carnaval no Rio de Janeiro, ano passado, e carnaval na Bahia. Mas olha, multidões, um em cima do outro, quase que um sobre os ombros do outro. Aquela coisa promíscua, suja, sempre foi assim. Você acha que uma pessoa que tem alguma coisa na cabeça vai sair para carnaval de rua, vai se juntar a multidões estúpidas, camaradas sem camisa, suarentos, fétidos, mulheres que não se respeitam, bebendo de tudo um pouco, consumindo drogas? Foram mostradas as imagens para discutirmos o carnaval de 2021. Não tem que haver discussão, não pode haver carnaval e ponto final. Porque não sei o quê, porque o turismo em Salvador, no Rio de Janeiro. Só existe carnaval no Rio e em Salvador. Só. Não porque aqui na minha cidade, não porque em São Paulo, não porque em Porto Alegre. Não diga bobagem, não diga bobagem. Mas são multidões. Não. Estas multidões infecto-contagiosas, sujas, imundas, que sempre foram assim e passavam doenças que as pessoas nem de longe iam suspeitar. Não podem estas festas continuar. Não podem. Às últimas horas, eu li sobre um manifesto de pessoas da Universidade da Moda. De que, Prates? Da Moda, M-O-D-A, Moda, de Nova York. Os caras dizendo que 75% dos americanos que eles entrevistaram, pesquisaram, 75% não admitem mais andar sem máscaras em qualquer encontro social. Pô, mas se isso for verdade e levado adiante, que beleza, vamos ter uma outra sociedade. Porque não existe mais nada tão sujo quanto uma fungada humana. Uma tosse, um espirro, cara que mete o dedo no nariz, mete o dedo na orelha, tira uma bobagem qualquer de dentro da boca, isto e mais aquilo. Vírgula. Nós sabemos, por nós mesmos, o que nós fazemos com as mãos. Nós sabemos. Carnaval, nem como pensar. É o nome dele? E o cara que disser, não, vamos tentar isso aqui. Vamos tentar. Vamos fazer um carnaval em que as pessoas fiquem a 3 metros uma da outra. Deixem de ser Ele bobos. participa da Ética Record. no capitalismo Isso aí mesmo. e das pessoas estúpidas, sempre o lucro. E os que morrem
Se não for a própria pessoa ou da família dele, que se lixem os outros. Junto com a identificar esse tipo de gente e fazer justiça com esse tipo de gente. Era brabo. É isso e até a próxima. A opinião. Ele começou com Alborguete. Vamos direto, tá? No Meridional Notícias. Sou péssima de nome. Estamos apresentando Meridional Notícias. Odonto Excelência. Informa a hora certa. Meridional 11h46. Olá. Camila, a Zeli dos Santos está aqui no Facebook. Forte abraço para você. Ela está falando assim: eu também passei pelo Covid. Nesse momento, forte abraço para o nosso amigo Maílson. A gente encontra pessoas que têm a coragem, nem falo se é coragem ou não, é uma escolha da pessoa, de falar: eu tive Covid, eu passei por isso, e outras pessoas que preferem o isolamento total, não se expor e etc. É comum do ser humano. No caso da Zeli, a gente sempre fala, a gente estava comentando, eu mais a minha esposa fizemos várias lives enquanto estávamos com Covid, até pós também, falando, explicando o que a gente passou. Algumas pessoas se sentiram ajudadas, mas eu também já vi publicações onde a pessoa queria exigir que as pessoas deveriam falar: eu tive Covid. Não é bem assim, né, Camila? E quando se trata de quadro de saúde, né, só o paciente pode falar sobre a sua doença. E é uma questão de escolha. A gente não expõe quando a gente está com febre, diarreia, outra coisa assim. Por que em relação a isso, se você, ainda mais se cuidando, né, tentando se proteger, é uma questão de escolha mesmo, como você disse, né, de estar mais disponível ao julgamento, porque nós somos julgados quando escolhemos nos expor, né, nos expressar. A gente tem que estar mais disponível a ser julgado. O que eu sempre falo para as pessoas é porque elas não tenham vergonha. Algumas pessoas teve Covid, meu Deus, é uma realidade que todo mundo vai passar. Ou se não, uma grande maioria. A gente tem a declaração do secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, no qual ele fala: olha, até setembro, novembro, a gente vai amargar muitas mortes, infelizmente, no estado de Mato Grosso. Então há uma preocupação. Mas por que isso vai acontecer? Os municípios e o estado têm tomado as suas medidas. No entanto, Nova Mutum não é diferente. Muita gente acaba não acreditando que o vírus seja tão cruel assim. Mas ele tá aí nos números. Só morre de Covid? Não, morre de outras doenças também, até porque o Covid, além de você pegar Covid, ele vai afetar pulmão, coração, rim, fígado, etc. Você pode não morrer de Covid, mas pode morrer de outra doença provocada pelo Covid. Sim, como eu não tive nada, eu tive uma pneumonia leve, né? Mas eu não tinha tosse, não tinha gripe, não tinha nada. Tinha dor de barriga. Eu tenho um relato de um rapaz que ele pegou Covid, passou o período, tô 100%, foi encher a cara. Adivinha o que aconteceu? Fígado. Pâncreas. Aí as pessoas acabam brincando com o vírus. Aí por isso que eu falo para as pessoas: eu não, escolha minha, eu não quis colocar lá, olha, eu venci o Covid. Eu não quis colocar isso, até porque a gente não tem a certeza. Estamos imunes até que dia? Um mês, 3 meses, 1 ano? Ninguém sabe. É um vírus que o mundo, os cientistas estão batendo a cabeça até hoje. E vai haver muitas mudanças, né, reajustes ao longo desse tempo, em relação a tudo, ao tratamento, a medidas de proteção, a remédio, tudo. É um mundo diferente, não um novo mundo, né? Isso é um hambúrguer. Tá. Esse Prates trabalhava junto. Paraná é cheio de jornalistas. O governador, são as festas regadas às drogas. Tem que ter gente de todo tipo, né? Tem que ter quem zanga e tem quem passa a mão. A tradicional dela é essa aqui. Falar dos filhos do Brasil é lamentável. Uma mãe foi presa no Paraná e o programa Alborguete, aqui na Rede Independente, está mostrando com exclusividade. Só aqui é que você vai ver, em nenhuma outra televisão. É um grito de alerta que eu estou o Ratinho fazendo. Também foi dessa linha também. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso pra mim é uma vadia. A senhora pra mim é uma vadia. Eu tô louco. É que esse tipo de jornalismo não dá, né, cara? Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Aliás... Não, eu sou louco.
Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Mas é igual aquele neto, né, do futebol. É uma... Ai, Jesus. Ele fala dessas coisas. O como é que fala? Ele o Ratinho, o Prats, a Charazade, tudo saiu da linha dele. Tudo saiu da linha dele. É uma questão. A Charazade, ela é jornalista. Sim. Tanto é que você percebe que na hora que ela está falando, ela pode estar criticando, mas não usa esses termos. Você desqualificar o cidadão por uma atitude dela... Hoje não dá, né? Isso é 1990 que tá na Não, até hoje tem. Muita gente faz isso. Tem algumas pessoas que ainda fazem ainda. Mas só que daí você tem que aguentar o jurídico depois, né? Nessas costas. Antigamente o pessoal não tinha muito isso. 11h51, estamos falando com a psicóloga Camila Fantin sobre vários assuntos, depressão, ansiedade nesse período de Covid, seja de crianças, adultos, idosos. E o município de Nova Mutum também lançou um aplicativo aí todo especial sobre o acolhimento psicológico via telefone. Camila, como é que está funcionando esse acolhimento psicológico? Quem pode participar? E como é que está sendo a sua avaliação em relação a esse acolhimento, dessa ferramenta que tem contribuído com muitas pessoas? Então, a gente lançou, né, esse acolhimento psicológico desde o mês de abril, onde é ofertado à população a oportunidade de ter esse acolhimento para aquela pessoa que se sentir impactada emocionalmente pelo isolamento, pela pandemia, pelas situações em que nós estamos vivendo nesse momento com o coronavírus. A pessoa entra em contato, a gente faz um primeiro atendimento e aí disponibiliza uma das psicólogas para poder estar entrando em contato, retornando essa ligação no horário mais apropriado para essa pessoa e fazendo esse acolhimento. E aí, se for necessário, alguns outros atendimentos também, né? A gente não é uma psicoterapia igual convencional, né? É um formato breve de acolhimento, mas tem ajudado, no meu entender, tem ajudado algumas pessoas a sair da situação de crise, né? Que eu acho que é o mais importante, ela ter condição de lidar melhor com a doença, se for o caso de alguém contaminado, lidar melhor com seu familiar, se for o caso de alguém que tem algum familiar em crise em casa, né? Com dificuldade de se adaptar, né? Com as situações em que nós estamos vivendo. Que tem tido crise de ansiedade, por exemplo, por medo de sair de casa, né? Mesmo que sejam com medidas restritivas, né, quando necessário, mas no nosso entender ele foi organizado nesse sentido, né, para que essas pessoas conseguissem conduzir as suas vidas diante das adaptações que esse momento de pandemia tem exigido de todos nós. Ele é aberto para todas as pessoas, sejam profissionais de saúde, sejam idosos, sejam adolescentes, jovens, né, para qualquer pessoa. A pessoa de repente interessada de querer participar, de querer conhecer mais sobre esse acolhimento psicológico via telefônico, como é que ela deve proceder? Então ela vai, o horário de atendimento, né, das 7 da manhã às 13 da tarde, teve uma alteração agora nessas últimas semanas, e aí ela vai entrar em contato no telefone, que é o 99259-7750, o telefone celular, e aí a gente vai fazer esse primeiro atendimento, como eu falei, e depois está um psicólogo entrando em contato. Ou no telefone 3308-5400 e digitar em seguida o ramal 5626. A gente está falando do público em comum, mas também há uma grande preocupação de trabalhar com as equipes da área da saúde, né? Uhum. Pessoal que trabalha de frente, na linha de frente em relação ao Covid, e muitos acabam passando muito tempo distante dos familiares devido a sabendo o alto grau de risco que eles podem estar passando para essas pessoas. O município também está fazendo esse trabalho com esses profissionais da área da saúde? Sim, esse serviço de teleacolhimento ele é ofertado a toda a população, né? A gente até fez algumas artes específicas para esse público. Hoje a gente trabalha muito com a tecnologia, né? Então também a gente, assim como a gente alimenta esse grupo online no WhatsApp do Ativamente, né, que é para a população em geral e também para os idosos, tem alguns outros grupos e um deles é o direcionamento de vídeos, de orientações. Agora mesmo eu estava encaminhando o de hoje, que vai falar de ansiedade, técnicas para lidar com a ansiedade. E aí a gente encaminha para esses profissionais, para os grupos dos profissionais da saúde também. É uma forma que a gente encontrou de poder também chegar até eles, né? Além de cuidados, né? Hoje as unidades de saúde têm psicólogos em todas as unidades.
que também ofertam o acolhimento aos seus colegas. Eu pergunto isso porque a gente ou passamos pelo Covid ou conhecemos alguém que irá passar. Já o profissional da saúde, ele está convivendo diariamente. A gente passa por algum momento, passou os 14 dias, teoricamente estamos tranquilos em relação a isso. Já o profissional da área da saúde, ele convive com isso 24 horas, todos os dias, pacientes que eles vão atender, vão estar conhecendo. Passou também, saiu, mas outras pacientes, no município de Nova Mutum, temos 17 óbitos por causa do Covid-19. Então, existe uma sequela muito grande na vida desses profissionais. É preciso bastante atenção, né? Porque a gente lida com a vida e com a morte o tempo inteiro, com o risco a todo momento, né? Num comércio, por exemplo, a pessoa tem que ter essa precaução, mas o profissional da saúde, ele está exposto a todo momento, né? Então, a gente tem tentado olhar para isso, né? Esses vídeos no nosso olhar buscam, né, também chegar até essas pessoas para trazer um pouco de conforto, de tranquilidade. Eu gosto sempre de falar assim que eu tive medo, eu tive momentos, tenho momentos de ansiedade. Então é natural todos nós termos sim esses momentos, né? O que a gente precisa é buscar ferramentas, buscar estratégias, e hoje também, como eu falei, tem pontos positivos tudo isso que, né, a gente está vivendo hoje, a pandemia, porque tem muito recurso hoje em dia. Eu vou participar na semana que vem de uma como se fosse uma reunião online, que eu vou praticar meditação online. Então, olha assim, eu sempre quis fazer essa meditação, mas ainda não conhecia. Vou ter a oportunidade de fazer de forma gratuita, online, com um bom profissional. Então está se criando também muitas estratégias, tem muita gente boa produzindo conteúdo na internet, que pode ser quando de ajuda, auxílio. Quando está em casa, né, em algum momento um pouco mais tranquilo, buscar essa ajuda. Mas o medo, a ansiedade, a insegurança, eles vão estar presentes em vários momentos. Camila, quase 5 meses, o que o Covid tem trazido para a sociedade? Qual é o aconselhamento que você deixa para a nossa sociedade em relação a este período? E o que você aprendeu enquanto esteve com o Covid-19? Nossa, Wesley, peraí, deixa eu respirar aqui. Vamos por parte, né? O que deixa para a sociedade de aprendizado, né? Não acabou ainda. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Mas uma das coisas que trazer para nós o entendimento que a nossa vida, ela é preciosa, que a gente precisava parar um pouquinho no ritmo que a gente estava seguindo, com muita coisa, que a gente precisa, né, precisa olhar para dentro de nós mesmos, especialmente de nós mesmos e também das pessoas que a gente ama, que a gente convive, dar mais valor, mais importância em algumas situações, porque elas podem ser, de fato, o último momento, né? Não como medo, como um pânico mesmo, né? Essa fala que eu tive agora, de que pode ser realmente um último momento, mas como aumentar o valor que a gente dá, né? A gente estava num ritmo muito acelerado, eu falo por mim também. Acho que é isso, né? E tendo o vírus, assim, eu acho que é isso também. Eu também pude ter mais cuidado, né? Com as minhas atitudes, com o meu relacionamento, né? Com a minha família, com a minha própria saúde, né? Sou uma pessoa que tem tentado há algum tempo melhorar um pouquinho os cuidados com a minha própria saúde. Ainda não tá nem 50% ainda não, mas é do hoje, né, que a gente cuida. E eu acredito em Deus, né? Então, Ele nos deu algo muito precioso, né? Que é o nosso corpo também. E se a gente não cuidar dele, né? A gente pode sim ter outras formas de se paralisar, né? Que talvez não vá ser um vírus, né? Podem ser outras doenças, outras coisas. Muito bem, hoje recebemos aqui nos estúdios da 96,5, abordando de forma diferente em relação ao Covid-19, a questão de ansiedade, depressão, a psicóloga Camila Fantin. E mais ainda, estamos passando por um obstáculo, não um problema. O problema definitivo é a morte. E mesmo assim, para muitos, botam acima de tudo os problemas à frente de todos e perdem a esperança. E a equipe da 96 tenta levar uma palavra de incentivo, de esperança e de dias melhores para a nossa sociedade. E a gente quer agradecer imensamente a vossa participação, por esse apoio e principalmente por essas informações. E sempre frisando, está precisando de alguma coisa? Procure ajuda. Tem muita gente, tem a sociedade aí que te abraça,
ficar em casa, o mundo não gosta de mim, o mundo está caindo sobre mim, não vai resolver. Procurar ajuda, tem muita gente que sabe o significado da palavra empatia e que é de se colocar no lugar da outra pessoa, e essas pessoas estão aí para se abraçar, para te ajudar e para se incentivar. O município tem feito esse trabalho brilhantemente aqui no município de Nova Mutum, e não é de hoje, não é só por causa da pandemia, mas sempre teve esse cuidado, seja com crianças, jovens, adolescentes, adultos e até mesmo idosos. Camila, obrigado pela participação no programa de hoje. Eu agradeço a oportunidade, queria só colocar para vocês que esse grupo Ativamente, ele é um grupo que hoje, né, ele acontecia ali no Clube dos Idosos 2 vezes na semana, e hoje ele está acontecendo de maneira online através do grupo do WhatsApp. Então, caso você tenha interesse, né, um grupo aberto à população em geral, tem uma grande porcentagem de participantes que são pessoas idosas, mas ele é aberto a toda a população. Que se você quiser participar, se tiver algum familiar que queira participar, você pode estar entrando em contato através do celular, do WhatsApp da Prefeitura, que aí eles vão, e você pode solicitar, gostaria de participar do grupo Ativamente. O número é 65-99259-7750. Vou repetir para você, não é esse? Não, esse é do teleacolhimento. Teleacolhimento. O celular do WhatsApp da Prefeitura eu não vou lembrar agora, mas é esse finalzinho 50. Deixa eu ver aqui rapidinho. Você pode mandar a mensagem ali no celular da Prefeitura, e aí falando, eu quero participar do grupo Ativamente. É o 3308-5400, é um telefone fixo. Tá? Manda a mensagem ali, que aí eles já conversamos sobre isso, eles vão encaminhar, e aí a gente vai estar incluindo nesse grupo do Ativamente, grupo de promoção à saúde. Muito bem, não há mais tempo para nada. Mais uma vez agradecendo a Camila Fantin, psicóloga, trazendo assuntos importantíssimos para a nossa comunidade. Obrigado, Beto Lima. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou na edição de hoje do programa Meridional Notícias, e volta amanhã a partir das 11 da manhã. Aquele abraço especial para você e até o nosso próximo encontro. Nossa, voou o tempo, né? Eu até me perdi, achei que era cedo. MJC Construção Civil informa a hora certa. Meridional, 12h02. MJC, 30 Obrigado, gente. Forte abraço. Obrigado, Beto. Obrigado, Camila. Pavimentações e locação de máquina. Tchau, tchau. Obrigado, Camila.